Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR desta sexta-feira, 31 de janeiro, encerrando o mês de janeiro, primeiro mês do ano, com muita informação importante para você. Lembrando que você acompanha o Agricultura BR, o canal do boi pelas parabólicas em todo o Brasil, na internet para o país inteiro, para o mundo todo, através do portal sba1.com. Das TVs por assinatura, você acompanha em diversas, principalmente TV Claro e NET no canal 190. Pelo Facebook e YouTube a partir de agora e também, a partir deste momento, o sinal é aberto no estado do Mato Grosso do Sul com a Agricultura BR, através da TV Imaculada Conceição. Sejam todos bem-vindos. Olha, o Agricultura BR de hoje vai falar sobre essa decisão, essa informação que chegou a respeito do agrocontrole que vai ser exercido nas áreas onde se trabalha com agropecuária, principalmente na agroindustrialização. Um tema bastante polêmico, daqui a pouco, em instantes, você tem as informações a respeito dele. Você vai acompanhar também nessa edição do Agricultura BR o que a China comprou exatamente de soja no último ano, como é que foram as aquisições da oleaginosa por parte da China nos Estados Unidos, no Brasil, comparativos e muito mais. Vai ver também que a Argentina concluiu já o seu cultivo de soja e já está muito próximo a concluir o de milho também. Outra informação de muito destaque no dia de hoje, ela é uma informação do final da tarde desta última quinta-feira, é que o CAD ele vai investigar JBS e BRF por formação de cartel em relação a milho e preços deste insumo para os produtores. Então, muita coisa acontecendo no agronegócio que você acompanha a partir de aqui, que vai ter mercado futuro, mercado físico também. E olha, o Agricultura BR começa falando a respeito deste tema bastante polêmico, chamado agrocontrole, as questões que estão ligadas a investimento por parte do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, na ordem de 15 milhões de reais, e principalmente de como que esse sistema vai funcionar. E é sobre este assunto que eu converso com o Walter Pulga Júnior, tem convidado para falar a respeito do tema. Pulga, boa tarde aos dois, sejam bem-vindos ao Agricultura BR. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Bom, o governo lançou uma proposta de fiscalização por autocontrole, né? Um assunto que já vinha em discussão desde o ano passado no Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura já prepara, inclusive, uma medida provisória para estabelecer a fiscalização por autocontrole de produtos de origem animal, vegetal, inclusive de fertilizantes, medicamentos veterinários, rações, sementes e insumos em geral. O objetivo é tornar obrigatória a implantação nas empresas de um programa de autocontrole, uma autofiscalização mais amplos do que os sistemas de controle de qualidade que já são exigidos, né? Bom, o Jornal Valor Econômico deu destaque para esse assunto. É uma questão polêmica porque envolve alguns aspectos fundamentais, né? Eu tenho aqui ao meu lado o assessor de assuntos socioambientais do Ministério da Agricultura, embora não seja ligado diretamente a essa área, acompanha os debates e as discussões no âmbito do Ministério da Agricultura. É o João Adrien, agradeço sua presença aqui, João. Você veio aqui para falar de alguns aspectos meio ambiente e comercialização, mas eu aproveito, é o assunto do dia. Essa proposta de autocontrole, de autofiscalização das empresas, já vem em elaboração no governo há muito tempo? Pulga, muito bom estar aqui, muito boa tarde a todos os telespectadores. Essa ideia vem sendo discutida já há bastante tempo. A ministra Tereza Cristina e o secretário José Guilherme, eles de fato têm uma visão de dar continuidade a um processo de modernização da nossa defesa agropecuária, encontrar formas novas e modernas que possam ajudar a dar mais competitividade para o setor, a dar segurança na qualidade dos produtos produzidos no Brasil. E uma das estratégias que se pensou é uma alternativa, que é o autocontrole, que é as empresas também poderem fazer a sua declaração de como elas produzem. Elas declaram a qualidade dos seus produtos e a defesa agropecuária, a vigilância agropecuária vai atrás do produto e certificar se aquele produto acompanha o que foi declarado pelas empresas. É uma forma bastante interessante, vários países adotam essa metodologia, esse formato. Então, a gente está propondo esse debate. Evidentemente que não é uma discussão simples, tem várias visões diferenciadas, mas a gente entende
que pode ser uma forma de trazer segurança, agilidade, menos burocracia e você trazer o indivíduo também como responsável por aquilo que ele produz. Ou seja, o empresário passaria a assumir uma responsabilidade mais, vamos dizer assim, firme. Isso. Diante da sua própria produção. Exatamente. Ele declarar da forma que ele faz, quais são os limites que ele respeita, ou seja, quais são os limites de questões que ele usa, de produtos que ele usa, e a nossa defesa é fiscalizar o produto e averiguar se aquele que foi declarado está condizente com o produto nas prateleiras. É uma forma bastante interessante, né, porque o empresário também passa a ser responsável por aquilo que ele está declarando. Ora, João, uma questão que preocupa, por exemplo, frigoríficos de porte menor, né? Grandes empresas como Brasil Foods, JBS, têm recursos para montar laboratórios mais sofisticados. Isso não ocorre com os menores. Há uma preocupação de que haja uma concentração de poder, de novo, na mão de poucos mais abastados. Isso passou pela discussão do Ministério também? Eu acho que isso não é uma preocupação, porque evidentemente que aquela empresa que quer fazer a autodeclaração, ela tem que ter condições mínimas de fazer isso. Mas aí tem detalhes que eu acho que o nosso secretário teria mais condições de falar isso, até porque, como isso foi lançado ontem, eu não tenho acesso aos detalhes disso, mas o que a gente entende é que esse processo pode viabilizar principalmente empresas de porte menor, que muitas vezes tem um custo, assim, uma dificuldade para poder se regularizar, e talvez esse processo de autodeclaração seja uma forma mais viável de fazer isso. Mas é uma discussão que eu acho que os fiscais nossos têm participado muito do debate, não é uma discussão simples, mas eu acho que a gente está tentando de fato compor e achar algumas soluções para que a gente possa ter um processo contínuo de modernização da nossa defesa agropecuária, que tem muita qualidade. Eu acho que a gente tem que alegar que nós temos dificuldades, mas o Brasil conseguiu conquistar mercados, conseguiu conquistar acesso a países que são muito exigentes, graças à nossa defesa agropecuária, né? Graças a todo o trabalho que é feito dentro do Ministério e também nos estados. Mas eu acho que discussões quanto a inovações é sempre bem-vindo e essa é uma das propostas nossas. Vamos falar um pouquinho também de outra inovação, já aproveitando, viu, Fabiano, que é a questão da autodeclaração na posse de terras, assunto também polêmico e que foi lançado pelo Ministério da Agricultura. E o João Adrien, eu sei, acompanhou de perto isso. É produtor rural, é de uma família que trabalha na produção e sabe o quanto isso é complicado, né? A autodeclaração na posse de terras é uma proposta firme do Ministério? Eu acho que essa proposta de autodeclaração não é bem isso, né? O que nós estamos propondo é que haja uma forma dinâmica de titular terras no Brasil. Nós temos um problema gigantesco, e eu acho que esse problema ele se intensifica muito na região da Amazônia. Hoje nós temos lá 400 milhões de hectares, todo o bioma amazônico, dos quais 80 milhões são áreas que não foram destinadas. São áreas devolutas, que hoje supostamente o Estado é dono, mas que você tem uma dinâmica social de ocupação que acaba levando pessoas para lá e o Estado não consegue saber quem é o título da terra, saber quem é o dono da terra, poder implementar sanções, quem está produzindo, quem está desmatando ilegalmente. E nós percebemos que grande parte do desmatamento na Amazônia acontece nessas áreas. Então, a legislação atual ela é uma legislação extremamente rígida, da qual o Estado tem que, em loco, fiscalizar se aquele produtor está lá ou não está. Ou seja, tem um custo que ele impede a gente conseguir avançar nessa questão da titulação de terra, que é um problema histórico que o Brasil não resolveu ainda. Então, a nossa proposta, ela não é uma autodeclaração. Ela, na verdade, é uma forma do produtor poder apresentar os seus dados, os seus títulos, os seus dados. A sua ocupação sobre a sua ocupação. Área. Você também tem que mostrar o cadastro ambiental rural. Então, isso foi uma grande coisa que nós fizemos, foi integrar a discussão da regularização fundiária com a regularidade ambiental. E a partir do momento que a gente conseguir cruzar essas informações, a gente pode titular essa terra e tendo um limite máximo, um limite mínimo, ou seja, as pequenas propriedades, a gente não precisaria fazer uma visita loco. A gente consegue usar tecnologia de geoprocessamento de dados e conseguir entender se aquelas informações preenchidas e apresentadas, elas estão de acordo com o que acontece em loco. Então é uma forma que a gente entende de poder agilizar o processo de titulação de terra, que é um dos grandes focos de insegurança jurídica no Brasil. Bom, eu tenho aqui ao meu lado, Fabiano, vou lembrar, João Adrien, que ele é assessor para assuntos socioambientais do Ministério. E hoje, meio ambiente é um problema que atinge a comercialização de produtos, notadamente de produtos brasileiros. E o João enfrenta isso, acaba de voltar da Alemanha, enfrenta isso com uma luta árdua, né? É difícil essa pressão, enfrentar essa pressão sobre o meio ambiente, questões do meio ambiente,
quando a comercialização entra no meio, está sendo jogado no meio da comercialização, João? É muito interessante porque nós do Ministério acabamos fazendo algumas viagens ao longo do ano passado e desse ano em fóruns multilaterais que discutem comércio, agricultura, alimentação, meio ambiente. E, de fato, a discussão ambiental, que tem as suas questões científicas e tal, mas ela está sendo utilizada muito nas discussões comerciais. E a gente percebe que os países envolvidos estão utilizando esses critérios ambientais como forma de moldar exigências de comércio e até sugerir possíveis embargos comerciais tendo em vista essas questões ambientais. Então é um pouco uma novela que a gente já viu no Brasil, ou a gente já viu isso no mercado internacional, principalmente nas questões sanitárias, anos 80, 90. Então ele é um jogo geopolítico muito delicado, que nós como país estamos desenvolvendo retóricas para poder contrapor isso de uma forma muito estruturada, mas é um jogo que se a gente perder, se a gente passar do limite, a gente perde razão, perde oratória e dá de prato cheio para os nossos concorrentes usarem isso contra a gente. Então é um jogo assim, muito estratégico e o Brasil, infelizmente, nós somos um país, um grande exportador, isso na verdade é algo positivo, mas a parte infeliz é que a gente importa muito pouco. Então o nosso poder geopolítico no mundo ele é muito limitado. Compramos pouco dos outros e mandamos muito para fora. E mandamos muito. Quando a gente vai comparar com a Europa, que é uma grande importadora global, ela tem muita força de definir critérios comerciais. Os Estados Unidos têm muito, a China tem muito. E a gente tem uma certa fragilidade. Mas evidentemente que nós temos boas relações com os nossos parceiros comerciais, então isso ajuda a gente a ter uma certa influência geopolítica. Mas no mundo globalizado, onde as regras multilaterais definem o comércio, quem manda é quem tem poder geopolítico, né? Meio ambiente é hoje razão para a pressão sobre os produtos brasileiros? Isso pressiona os preços das nossas commodities? Isso começa a aparecer, Pulga. Eu acho que ainda é uma discussão que está surgindo. Agora, foi muito interessante, eu acho que o mercado europeu ele é um exemplo disso, que é um mercado importante para o Brasil, por mais que a gente tenha uma relação muito, muito forte com a China e com a Ásia como um todo e com o Oriente Médio, a gente não pode esquecer que o mercado europeu ele é relevante. Agora, a gente percebe que existe, de fato, um grande incômodo, né, com a nossa produção agropecuária, que ela é muito eficiente, ela cresce pela produtividade, a gente consegue ser uma potência agroprodutiva com 66% do território preservado, então a gente consegue ter uma produção muito competitiva. E os países, principalmente os países do leste europeu, né, os países soviéticos, que começaram a fazer uma revolução tecnológica recente, começam a querer ganhar espaço no mercado europeu sobre o produto brasileiro. Então a gente começa já a perceber algumas tendências, algumas narrativas que são criadas contra tecnologias que são importantes para a agricultura tropical, como transgênicos, como pesticidas, né, que influenciam a nossa capacidade de produção de plantio direto, integração lavoura-pecuária. Então eles estão criando, né, uma estrutura, uma narrativa para poder criar embargos. Então a gente tem que ser muito inteligente, muito estratégico. É um jogo de xadrez que a gente tem que pensar como posicionar cada movimento, cada discurso, cada proposta, para a gente não perder essa guerra. Bom, você acaba de ouvir João Adrien. João Adrien é assessor para assuntos socioambientais do Ministério da Agricultura. São os assuntos que estão neste momento lá ocupando, né, o tempo de quem trabalha no Ministério. Eu agradeço aqui a presença do João mais uma vez. Vou encerrando por aqui. Fabiana, é com você. Walter Pulga, obrigado, Adrian, pela participação aqui no nosso programa, um esclarecimento extremamente importante, temas que estão ligados à questão do chamado agrocontrole, que deve começar a ser aplicado, e também do registro de terras aqui no Brasil, outro tema que causa bastante polêmica, mas é fato, precisa ter alguma maneira de fazer com que esses processos fiquem menos burocráticos. Falo agora do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que no final da tarde desta quinta-feira informou que vai instaurar inquérito sobre formação de cartel contra as empresas BRF e JBS. Isso ocorreu por conta de um evento no qual essas empresas participaram e no qual foi informado por ambas, no debate, de que repassariam para os preços finais dos seus produtos, as altas em relação aos insumos. Os produtos que eu estou citando é em relação a carnes de aves e carnes de suíno. E os insumos que foram citados pelas duas empresas estavam bastante ligados ao mercado do milho, que tem preço bastante elevado, disparado de preço, só para trazer dois elementos agora, desses 2 dias. Primeiro,
Paraná, que é o segundo maior produtor de milho do Brasil, vai ter uma produção na segunda safra 7% menor. Mato Grosso já está com mais de 56% da safra de milho comercializada. Portanto, BRF e JBS agora passam a ser investigados pelo CAD por formação de cartel. O Agricultura BR traz agora em destaque alguns dos números divulgados na madrugada desta sexta-feira sobre soja pelo Departamento de Alfândegas da China. Os números, eles confirmam aquilo que vínhamos dizendo aqui no Agricultura BR já há algum tempo, já há alguns meses, confirma aquilo que foi o volume total de aquisições de soja em 2019 por parte dos chineses, também o que aconteceu no mês de dezembro, compras individualizadas dos Estados Unidos e compras individualizadas do Brasil, e temas extremamente importantes. Um dos fatores que marcam a questão é que 2019, mesmo com os efeitos que se tinha em relação à situação da peste suína africana em território chinês e o abate sobre os suínos africanos, chineses, por conta da peste suína africana, tivemos a China com forte aquisição. Vamos mostrar os números aqui, alguns dos números que foram apresentados por parte dos chineses. Nós temos aqui a importação de soja norte-americana pela China durante os últimos anos. Olha só os números como chamam a atenção. Em 2017 é o último ano no qual a China e Estados Unidos não tinham um problema comercial. Os chineses compraram 6 milhões de toneladas em dezembro, bastante claro isso. Em dezembro, os chineses compraram 6 milhões de toneladas em 2017. Em 2018, foram apenas 70.200 toneladas. A soja saiu toda do Brasil. Em 2019, agora, esse último mês de dezembro, foram 3 milhões e 90 mil toneladas. O número é 44 vezes, como você pode observar, a dezembro de 2018. Números importantes para se entender o que acontece com o mercado chinês em relação à soja. Um outro dado relevante é em torno das compras totais nos últimos anos. Nós vamos mostrar agora o que aconteceu com China em relação às suas aquisições em 2017, 2018, primeiro ano de impacto da peste suína africana, e agora 2019, que tem 2018 e 2019, peste suína africana e o conflito comercial com os norte-americanos. Veja só a demanda chinesa. Você vê aqui uma clara queda em relação ao ano de 2017, mas essa queda não é tão forte assim. 2017, de acordo com a própria China, com seu Departamento Geral de Alfândegas, foram compradas 95.540.000 toneladas dos mais diversas origens. Então, dos mais diversos países, mas é claro, é Brasil e Estados Unidos principalmente, alguma coisa da Argentina, do Paraguai, mas basicamente Brasil e Estados Unidos. Em 2018, aí já com o impacto da peste suína africana, os chineses compraram 88.030.000 toneladas. Em 2019, os números sobem para 88.510.000 toneladas de soja importadas por parte dos chineses, um número bastante importante para ser considerado quando pensamos aí em relação ao que vem acontecendo com esse mercado asiático. Outra relação relevante é em relação às aquisições anuais que China fez dos Estados Unidos, China fez do Brasil, isso para se entender como que os chineses se comportaram. Há um elemento essencial para se entender por que China comprou menos soja em 2019 do Brasil, por exemplo, que em 2018. Primeiro elemento, Brasil
produziu menos. O Brasil teve menos soja disponível no último ano. É muito provável que se encerrou o ano varrendo armazéns, sem nada no estoque de passagem, ao contrário do que a Conab vem afirmando, porque já não tinha soja nos últimos meses do ano. Vamos observar agora esse primeiro gráfico. Esse primeiro gráfico mostra a importação de soja pela China dos Estados Unidos, né? Soja norte-americana comprada pelos Estados Unidos. Você vê que o ano de 2019, os chineses superam a compra de 2018. Em 2018, os chineses compraram 16 milhões e 600 mil toneladas de soja dos norte-americanos. Esse número sobe para quase 17 milhões em 2019, vindo para 16 milhões 940 mil toneladas, então uma ligeira elevação nas aquisições de soja dos Estados Unidos por parte dos chineses. Em alguns momentos do ano, o número chegou a ficar até 3 vezes maior em relação às aquisições. Agora, mostramos o do Brasil e essa realidade que aconteceu nesse último ano de 2019 comparado a 2018. 2018 foi um recorde absoluto de embarques brasileiros de soja e 2019 não conseguiu repetir essa marca, apesar de ter sido sensacional em termos de exportação. O Brasil, o que tinha de soja a ser exportadas por parte das trades, exportou. Conseguiu mandar essa soja para o exterior. Só não mandou mais porque não tinha. Vamos ver os números então. Aqui eu mostro que 2018 o Brasil, ou as trades que operam no Brasil, melhor dizendo, embarcaram 66 milhões e 100 mil toneladas de soja. Em 2019, esse número cai, esse número recuou para 57 milhões 670 mil toneladas, uma queda de 12,8% em relação ao volume que se tinha no ano anterior, mas nada que comprometa o interesse da China com soja brasileira, até porque toda a soja que o país tinha para vender foi entregue aos chineses e a algum outro destino, mas mostra aí que só não vendeu mais porque não tinha. Agora falo sobre soja em Chicago, você viu ali uma questão internacional, China em relação à sua demanda, não há dúvidas que a China continua fazendo grandes aquisições e tem aproveitado bastante até a questão do coronavírus, que é extremamente grave, subiu aí a seu estado agora para emergencial, de acordo com os órgãos internacionais. Ele pode ser realmente de fato, muito nocivo à saúde humana, mas deve-se aproveitar dessas questões para baixar preço, é o que nós estamos observando no mercado, para baixar preços de alguns produtos e pode ter certeza que quando estiverem em patamares, em parâmetros que sejam adequados, eles vão comprar muito. Vamos saber agora como é que está a soja em Chicago. Soja em Chicago voltando a recuar. Posição de março a 8 dólares 73 centes mais 6 o bushel. Maio a 8 dólares 88 centes por bushel. Julho vindo para 9 dólares 1 cente mais 2. E a posição de agosto a 9 dólares 7 centes por bushel. São os números que destacamos aqui com soja em Chicago, mais uma vez em queda. E agora destacamos o que vem acontecendo na Argentina. Tradicionalmente, a Bolsa de Cereais de Buenos Aires divulga o seu levantamento semanal nas tardes de quinta-feira. E ela trouxe agora a confirmação que está concluso a semeadura de soja na Argentina, com uma estimativa de produção agora um pouco maior, chegando a pouco mais de 53 milhões de toneladas na campanha 2019-2020. Um item importante é que os argentinos deixaram de fora aí das áreas semeadas pelo menos 200 mil hectares, de acordo com o documento da Bolsa de Cereais de Buenos Aires. Veja conosco aqui os números na tela. A área total agora de soja na Argentina, 100% semeada, 17 milhões e 400 mil hectares. A previsão é que chegasse até 17 milhões e 600 mil, ficou abaixo disso e já considerado concluso. A previsão agora é de uma produção total de 53 milhões e 100 mil toneladas da oleaginosa, acima, portanto, das 51 milhões de toneladas que haviam sido projetadas anteriormente pelo órgão da Argentina, portanto, a Argentina elevando a sua estimativa de produção. Falo agora a respeito do dólar, porque o dólar hoje mais uma vez subia e subia
fortemente, o dólar estava mais com valores acima negociado com relação ao fechamento de ontem, passava dos R$ 4,26. Você acompanha comigo agora como é que vem a moeda norte-americana. Nós temos aqui R$ 4,27, R$ 4,27 mais 4, estourou R$ 4,27, vem com alta de 0,36% a moeda norte-americana neste momento, mostrando elevação mais uma vez para o dólar. Dólar não vai encontrando teto, essa é que é a verdade, continua subindo. Para falar a respeito deste assunto e também do mercado financeiro, eu converso agora com Walter Pulga Júnior, que nos traz as informações de mercado financeiro. Pulga, dólar acima de 4,27, mercado está nervoso. Como é que tem se comportado os investimentos e como que esse investidor, inclusive tem muita empresa que trabalha com investimento através de consultoria, que está pedindo para o pessoal ter calma. A situação começa a complicar para os investimentos, inclusive de pessoas físicas, individuais, aqui no Brasil também. Fabiano, o momento é de crise, vamos dizer assim, causada por essa turbulência, né, que ocorre no mercado financeiro, resultado, lógico, das informações que partem da China. Veja, as últimas informações dão conta de que já temos 213 mortes na China e mais de 9 mil casos confirmados. Isso cai como uma bomba no mercado financeiro. Por isso, há uma corrida para o dólar, há uma corrida para o ouro, que são ativos que são procurados em momentos de crise pelos investidores. Eles desfazem as posições que eles têm em mercado de ações, começam a mudar as posições. Veja, a Samsung ontem anunciou paralisação nas suas unidades Fabris lá na China. A Air France suspendeu até o dia 9 de fevereiro todos os seus voos para a China. Há informações de que a IKEA, uma empresa de móveis da Europa, também paralisou suas atividades na China. Ou seja, há muitas preocupações em relação ao avanço do coronavírus. E, lógico, isso vai acabar provocando uma corrida para moedas como o dólar, moedas mais fortes, e também para algumas outras commodities, como, por exemplo, as metálicas e, notadamente, o ouro. Veja, você lembrou bem, as bolsas estão, neste momento, em queda. A Bolsa Brasileira já opera de novo na faixa de 113 mil pontos. Lembrando que ontem chegou em alguns momentos à faixa de 112 mil pontos. Para quem esperava a economia brasileira tendo a nossa Bolsa com 120, 124 mil pontos, é uma surpresa negativa, né? Esperávamos um movimento mais calmo, mas o coronavírus balançou todo o mercado financeiro internacional, não é diferente. Vamos ao dólar? Veja, o dólar continua em alta. Aliás, se aproximava agora há pouco de R$ 4,28, ainda está na faixa de R$ 4,27. Agora, neste momento, a R$ 4,27 mais 47, ele sobe 0,39% aproximadamente. Mas chegou a operar acima de R$ 4,27 mais 70, ou seja, rumando já para os R$ 4,28. Lógico, a nossa bolsa tem um movimento de baixa acentuado, não é diferente em outras bolsas do mundo, muita oscilação também. Veja que curioso, ontem nós tivemos alguma recuperação em bolsas dos Estados Unidos. No final do dia aqui, nós chegávamos a noticiar por volta de 5 horas da tarde, 17, 17h30 na nossa programação, que a bolsa vinha em baixa. No final do dia, terminou até com leve alta ontem, alta pequena, é verdade, de 0,12%, mas veio em alta. Lá nos Estados Unidos também. Ou seja, hoje já abriu em baixa de novo. Muita oscilação no mercado e muita especulação. Por isso, produtor rural que acompanha a nossa programação deve ficar atento. O dólar vai variar muito, as bolsas também devem sofrer forte variação. As commodities agrícolas e as commodities metálicas também terão muita variação, muita oscilação, em parte por fatos reais como esses que nós estamos acompanhando, né? O avanço do coronavírus, preocupação em todo o mundo, dificuldade para viagens, né? Redução do número de negócios, paralisação de fábricas na China, que é a segunda maior economia do mundo, é um grande parceiro do Brasil. E, por outro lado, algumas oportunidades e muita especulação. Então, é um momento para manter a calma, como você lembrava agora há pouco. Quem tem bom senso nesse momento, fica mais calmo, se posiciona com cautela, não tome decisões rápidas, porque não é o momento de tomar decisões rápidas.
tampouco para adiar decisões. Tem que manter atenção e, com cuidado, com cautela, fazer algumas operações, travar alguns negócios, esperando que haja, de fato vai ocorrer, muita oscilação no mercado. Esperamos que daqui a algumas semanas haja uma acomodação, mas ainda é difícil fazer uma previsão com o avanço do coronavírus em vários países do mundo, Fabiano. Por isso, qualquer mensagem agora pode não servir para daqui a algumas horas. É com você. Obrigado, Pulga. Essa é uma realidade máxima. O coronavírus está na chamada, trazendo isso para como se fosse um dado econômico, ele está na linha de alta. Ainda não se sabe até onde vai. Ele, inclusive, está em linha de alta até no país de origem, na China. As mortes e as contaminações seguem. A questão agora é que esse coronavírus se espalha, começa a chegar em outras partes do mundo, na América do Norte, na Europa, entre outras localidades. Agricultura BR agora, você viu como é que está o dólar está disparando mais acima de R$ 4,27. As quedas continuam com soja na Bolsa de Chicago. Ambos as questões, tanto o dólar disparando quanto a soja caindo em Chicago, são efeitos do coronavírus. Vamos saber agora como é que está sendo negociado soja nos portos brasileiros. Vem queda em relação ao dia de ontem. Nós temos aqui soja em Santos e Paranaguá perdendo um pouco de força. Santos vem a R$ 85,50 a saca de 60 quilos, portanto 50 centavos abaixo daquilo que era registrado nesta última quinta-feira. Paranaguá vem R$ 1,00 abaixo desta quinta-feira, agora vem na sexta-feira R$ 85,00 por saca de 60 quilos, é queda em relação aos números apresentados por Grãos Corretora na referência de negócios nos portos de Santos e Paranaguá para soja. E a seguir no Agricultura BR eu falo sobre a moagem de cana-de-açúcar no centro-sul do Brasil, números da FC Stone. Você acompanha também os cenários para o milho e também por que o milho no Paraná vai ter uma produção menor em segunda safra. Eu volto já. Agricultura BR de volta e agora o assunto é cana-de-açúcar. E de acordo com a FC Stone, a moagem de cana nesta safra vai atingir 589 milhões e 900 mil toneladas, um número 2,5% superior àquele que tinha sido moído, passou pelo processamento na safra anterior e 1% acima dos números que foram divulgados no último mês. A FC Stone mostra agora como é que ficaram então os dados na sua previsão de safra e de moagem de cana-de-açúcar. Você vê aqui as campanhas, 572 milhões e 690 mil toneladas na safra passada, 589 milhões e 800 mil toneladas na safra atual 2019-2020. Vou conversar com Walter Pulga Júnior agora de novo e ele continua falando a respeito do tema. Pulga, uma elevação para 589 milhões e 900 mil toneladas na moagem da cana, como é que fica a produção de açúcar no Brasil, de acordo com a FC Stone? O que ocorre é que a FC Stone prevê um aumento agora de 10% na produção de açúcar em todo o Centro-Sul, agora em 2020 e 2021, contrariando a expectativa que tínhamos antes de, mais uma vez, uma safra alcooleira. Bom, a FC Stone refez seus cálculos de previsão para a produção de açúcar e acabou elevando agora para 29 milhões e 400 mil toneladas, ou seja, cerca de 3% a mais do que na estimativa que a consultoria fez para outubro. A safra atual do maior exportador global da commodity, que é o Brasil, deve encerrar aí com 26 milhões e 600 mil toneladas. O total da cana destinada à produção de açúcar foi estimado aí em 37,8%, praticamente 39%, contra 34% em 2019 e 2020. A consultoria cita como razão para o aumento da produção de açúcar os preços em alta lá na Bolsa de Futuros, lá de Nova York, né, que oscilou recentemente perto dos valores mais altos dos últimos 2 anos. Agora, a consultoria mencionou que essa competitividade do açúcar frente ao etanol de cana
vai provocar uma queda na produção do etanol, né? Lógico, uma queda de aproximadamente 6%. A destilação de etanol, por sua vez, deve totalizar no máximo 29 bilhões e 900 milhões de litros. Ou seja, vai subir 500 milhões de litros, quando comparado com a estimativa anterior. Mas, comparando aí com os históricos, quase 32 bilhões de litros 2019 e 2020, haverá uma redução. Portanto, teremos uma redução na produção de etanol agora, frente ao que produzimos no passado, e um aumento na produção de açúcar, graças, lógico, à elevação dos preços do açúcar no mercado internacional. Aliás, especialistas da FC Stone destacam que o crescimento de 50% na produção de etanol de milho no Centro-Sul em 2020 e 2021 vai subir aí, né, para 2 bilhões e meio de litros, né, com novas unidades entrando em operação. Portanto, há competitividade também do etanol de milho entrando no mercado para competir aí com etanol de cana-de-açúcar. Isso não vai impedir, no entanto, que a produção total de etanol, considerando também etanol de cana, caia 2,8% agora em 2020 e 2021. Nós teremos aí no total 32 milhões e meio de litros. Portanto, mesmo somando milho e cana, essa é a situação. Menor produção de etanol, maior produção de açúcar. Fabiano, é com você. Tá certo, Pulga, obrigado pela participação. Situação, né, que traz ali mais açúcar disponível para o mercado internacional. E agora o Agricultura BR fala de um tema que está muito ligado a essa questão aí do açúcar e do etanol no Brasil. Nós vamos trazer agora a participação da ministra da Agricultura, Tereza Cristina Corrêa da Costa. Na tarde de ontem, final da tarde de ontem, ela gravou para as mídias sociais e também para jornalistas uma mensagem com um balanço daquilo que foi a visita à Índia e principalmente a abertura de mercado que foi muito comemorada pelos técnicos do Ministério da Agricultura. Minhas amigas, já estou de volta ao Brasil depois dessa viagem à Índia, uma viagem muito interessante, um mercado que estava adormecido para o Brasil e que agora, com essa visita do presidente Jair Bolsonaro e alguns dos seus ministros, nós podemos ver a intensidade, o tamanho desse mercado e que, no caso da agricultura, as convergências que nós temos com este grande país, o país que daqui a alguns anos passará a China em sua população e enormes possibilidades comerciais e de aproximação, cooperação com a Índia. Quero dizer a vocês que tivemos várias visitas a 4 ministérios, que são os ministérios que compõem lá os assuntos de agricultura. Conversamos com todos esses ministros e pudemos trazer na volta, na nossa bagagem, a abertura do mercado do gergelim, que é um mercado que ainda é novo no Brasil. Nós temos apenas 250 mil hectares em produção, mas que nós podemos crescer esse mercado muito mais. Eles vão mandar milho, semente de milho para o Brasil, é um pedido deles que nós analisamos e vamos receber também nessa troca inicial. Temos aí um banco de genética de gado leiteiro, já que o gado gir foi importado da Índia há muitos anos atrás, mas existe uma vontade daquele país de uma troca de genética entre o Brasil e a Índia. Muitos assuntos foram colocados à mesa, muito interessantes, mas é claro que foi uma primeira visita de reaproximação depois de muitos anos em que o nosso comércio ainda é muito incipiente com a Índia. Fomos muito bem recebidos, o presidente Jair Bolsonaro foi recebido carinhosamente por aquele país, tendo suas fotografias na rua, em todas as avenidas por onde ele passou. Assistimos à comemoração do Dia Nacional, onde o nosso presidente foi o grande homenageado daquela data, e eu volto de lá com muitas esperanças de um novo mercado de cooperação e de muito comércio com aquele grandioso país. Fala agora de milho e vou começar falando a respeito do Paraná.
Nesta última quinta-feira, o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná trouxe os números para as suas previsões nas mais diversas culturas. Chamou muita atenção a previsão do DERAL para a segunda safra de milho no estado do Paraná. Uma previsão de 12 milhões e meio de toneladas a serem produzidas em área paranaense, um número 7% inferior à segunda safra da campanha passada. Esse número é extremamente impactante no Brasil, porque Paraná é o segundo maior produtor de milho de todo o país e mostra que essa situação da oferta de milho aqui no território nacional, de fato, como estamos dizendo, pelo menos desde o mês de outubro, é das mais preocupantes possíveis. Vamos agora trazer os números do DERAL. Você vê aqui, ó, não chega nem a 12 milhões e meio, é 12 milhões e 300 mil toneladas. A estimativa de produção em segunda safra do estado do Paraná, recuo de 7% de acordo com os números do DERAL. Mesmo com esse recuo de 12 milhões e 300 mil toneladas, é relevante lembrar que o DERAL, na sua estimativa anterior, ele estava trazendo 12 milhões e 100 mil toneladas. Então, mesmo com uma produção menor, há uma situação de produtividade que melhora na visão aí dos técnicos do DERAL, mas nada que mude o cenário de uma disposição muito menor de milho no Brasil nessa campanha 2019-2020. E a Bolsa de Cereais de Buenos Aires tradicionalmente divulga os seus números de acompanhamento de lavoura semanais nas tardes de quinta-feira. E ela trouxe que agora a sua área destinada ao cultivo do milho, uma área total de 6 milhões e 300 mil hectares, atingiu 97% de semeadura. Isso representa um avanço de 2,3 pontos percentuais comparado ao que vinha acontecendo numa semana antes. Vamos agora ver na tela como é que está a situação do milho na Argentina. É um dos 3 maiores players comerciais para milho no mundo. A Argentina deve ter uma relevância maior ainda no mercado nessa campanha 19-20, tendo em vista que o Brasil produz menos milho nessa safra. Veja só, então, confirmando os números, 6 milhões e 300 mil hectares estão semeados, 97% do total, de acordo com a Bolsa de Cereais de Buenos Aires. Vamos saber agora como é que vem os negócios com milho em Chicago. Todo o cenário internacional, as negociações vão sendo afetadas por coronavírus. Vamos saber como é que vem o milho agora, dar uma olhada rápida no que acontece em Chicago. Eu tenho aqui na tela, antes de ver aqui Chicago, eu tenho o volume de avulsos de venda de milho, agora trazendo uma situação na qual temos 134 mil toneladas confirmadas no dia de hoje para a Coreia do Sul, entrega na campanha 19-20. É isso mesmo. Então, o Departamento de Agricultura norte-americana confirmou vendas avulsas de milho na ordem de 134 mil toneladas para a Coreia do Sul nesta campanha 19-20. Agora sim a gente dá uma olhada como é que vem milho na Bolsa de Chicago. Pode trazer agora aqui conosco. Nós temos aqui, pode colocar na tela aqui atrás então, você vê aqui as posições sendo negociadas para a posição de março, que vem com $3,80 mais 6 o bushel. Maio, 3,86 mais 2. Julho, $3,91 por bushel. Setembro, $3,87 mais 6. São os negócios que trazemos agora com milho na Bolsa de Chicago. Hoje até melhorando um pouco aí o que vem acontecendo com o cereal. A Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco a gente fala a respeito do mercado de café e muito mais.
O assunto por aqui no Agricultura BR agora é o mercado do café. Você acompanha conosco, primeiramente, mercado futuro, começando pelo Arábica. Então vamos trazer em destaque agora, café Arábica negociado na Bolsa de Nova York, plataforma Ice Filters, é onde mais se negocia café no mundo. Março, $1, 1 cento mais 30 libra-peso. Maio, $1, 3 centes mais 45 por libra-peso. Julho, $1, 5 centes mais 75. Setembro, $1, 7 centes mais 85 por libra-peso. Há registro de poucos negócios no Brasil para café Arábica por duas questões. Primeiro, que o produtor, o cafeicultor, não tem aceito essa certa pressão negativa que investidores têm feito nos Estados Unidos. O que nós vimos aqui é praticamente uma correção técnica por conta da alta do dólar. Mesmo assim, há poucos negócios, tanto por conta dessa pressão negativa que aconteceu principalmente na primeira quinzena de janeiro, quanto também nas dificuldades em Minas Gerais neste momento do ponto de vista logístico por conta das fortes chuvas. A Agricultura BR segue falando de mercado de café, agora o mercado futuro do café robusta. Vamos agora observar como é que vem os negócios em Londres, negociado em dólar e tonelada. Veja só que tem elevação nesta sexta-feira, maio a $1.320 a tonelada, alta de 0,37%. Julho, $1.339 por tonelada, com elevação de 0,29%. Setembro, $1.360 a tonelada, alta de 0,36%. Novembro, a $1.380, com alta de 0,43%. A seguir no Agricultura BR, você vai acompanhar a segunda parte da entrevista com Newton Araújo, presidente da Conab, que fala sobre temas diversos relacionados à estatal brasileira. Eu volto já. No final da tarde desta quinta-feira, a ministra da Agricultura, além de falar a respeito do balanço da visita à Índia da comitiva presidencial e também as comemorações do Ministério da Agricultura, que acredita fortemente na parceria com os indianos, ela falou também do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. E a ministra Tereza Cristina confirmou investimento de R$1 bilhão para este setor. Veja. Amigas, tenho hoje uma boa notícia para aqueles que utilizam o financiamento do PRONAF. A pedido do Ministério da Agricultura, o Conselho Monetário Nacional aprovou hoje R$1 bilhão para investimentos do PRONAF. Isso é muito importante para que os pequenos agricultores pronafianos não fiquem sem financiamento para os investimentos necessários na sua propriedade. O ano passado, o Ministério já tinha feito um remanejamento de recursos da ordem de 870 milhões para que também o PRONAF não ficasse sem recursos. E agora tivemos aí o Conselho Monetário aprovando R$1 bilhão a mais para investimentos no PRONAF. Isso é o Ministério da Agricultura trabalhando a favor dos pequenos agricultores do Brasil. Um grande abraço. Vamos falar agora da produção de uvas no estado de São Paulo. Quem vai nos falar a respeito de como que vem sendo registrado e como que tem aparecido nas áreas de produção é o repórter Gustavo D'Angelo. Enquanto algumas praças paulistas devem encerrar a colheita no início de fevereiro, outras estão apenas começando as atividades.
O pico de produção da uva aqui em São Paulo deve ocorrer em meados de fevereiro, março, porque problemas nas podas atrasaram a safra da região. Produtores relataram, inclusive, alguns problemas com podridão negra. Mas, de forma geral, as expectativas para o próximo mês são boas e a qualidade das bagas locais não está comprometida. Já no Vale do São Francisco, chuvas têm afetado a produção da fruta. Assim, produtores estão em alerta, pois a combinação de precipitações e altas temperaturas podem levar à aparição de doenças nos parreirais, limitando ainda mais a oferta da região, que não é muito elevada nesta época, além de queda na qualidade dos cachos. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. A seguir, a Agricultura BR traz a segunda parte da entrevista com o presidente da Conab, o Nilton Araújo. Você vai saber também do controle de pragas nas lavouras de soja no Rio Grande do Sul e muito mais. Você vai acompanhar agora a segunda parte da entrevista que Nilton Araújo, presidente da Conab, concedeu a Walter Pulga Júnior. Agora ele fala a respeito do programa de aquisições do governo federal, vai falar também sobre CEASAs e também privatizações, entre outros assuntos. Há uma política clara do governo, e o senhor acompanha, o senhor vive o dia a dia da perspectiva de trabalho do Ministério da Economia, de redução do financiamento, dos gastos de recursos públicos com a agricultura. Quer dizer, na verdade, o Ministério da Economia está empurrando para a iniciativa privada a solução de alguns problemas de financiamento, né? Financiamento para o agronegócio. E há uma redução visível das atividades de leilão, de compra e de venda nesses últimos meses da Conab. A Conab está inserida nessa proposta de tirar o governo desse apoio que vem sendo dado nos últimos anos, desses subsídios à agricultura brasileira? Walter, eu não diria isso, né? O Plano Safra, o ano passado, foi melhor, mais generoso do que o anterior. Há uma tendência de realocação para, vamos dizer, dimensões como um seguro rural ou iniciativas dessa forma, no âmbito da subvenção forte ainda, continuamos com essa distribuição de recursos para isso. A questão do financiamento, por exemplo, de fazer um PEP, um PEPRO, uma compra que a gente chama aqui de AGF, de aquisições do governo federal, ou um COV, um contrato de opção de venda, são opções que elas estão muito atreladas à questão de preço, né? Então, a gente não pode influenciar o mercado ele tem que andar sozinho. Como os preços eles estão mais elevados, caso de soja, do café, do milho e de outras commodities, outras culturas, nos impossibilita, pelas próprias ferramentas de política de preço mínimo, de interferir no mercado. Ou seja, não há uma possibilidade de entrarmos no mercado afetando uma questão natural de preço. Então, a gente tem que aguardar, por exemplo, uma safra forte, alguma coisa assim, para que a gente faça estoques. Então, nesse momento, né, com essas questões desse tipo de subvenção, elas ficam descartadas em função do próprio mercado. Agora, as outras ações de governo, o Ministério da Agricultura está muito atento, a Conab é um agente operacional, né, nós precisamos daquele comando, a gente contribui com as políticas de governo, com os nossos subsídios, os nossos insumos, nossas informações, né, mas o que a gente percebe são essas tendências que modificam a ação
do governo. Mas nós continuamos muito atentos, o governo está muito atento, a ministra Tereza Cristina muito atenta, secretário executivo Marcos Montes muito atento, a Secretaria de Política Agrícola também, né? Então, quer dizer, não é mais a questão de mercado e de um instrumento adequado de momento, né? Então, quer dizer, o governo continuará apoiando no que for possível e trazendo sempre a questão do setor privado cada vez mais para dentro do governo, para inclusive, nos auxiliar nessas próprias informações para a tomada de decisão do fluxo de recursos, que realmente é curto, então a gente tem que trabalhar da melhor forma possível. Bom, presidente, tem uma questão aí importante, uma modernização, um objetivo de modernizar, né, atualizar o setor de hortigranjeiros. E os CEASAs do Brasil e a Conab fazem agora, iniciam uma discussão de aprimoramento no setor hortigranjeiro. O senhor acompanha, o senhor está na Conab há muitos anos, então o senhor acompanha toda a luta para aprimorar, lógico, ano a ano, saídas alternativas. Eu pergunto, o que nós podemos ter em 2020, avançando com a Conab e agora com os CEASAs, quando falamos do setor hortigranjeiro? É uma nova porta que se abre e a pavimentação de uma estrada rumo à melhoria de todos os nichos agrícolas e, inclusive, agora sob supervisão direta do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, tá? Então, nós temos a chamada agricultura familiar, que notadamente trabalha com produtos in natura, em especial frutas e hortaliças, e a gente está tentando dar um status cada vez melhor para esse nicho agrícola tão importante, né? Representam muitos empregos, representam saudabilidade, representam a possibilidade dos recursos econômicos ficarem nos perímetros produtivos. Então, a gente vê com muito bons olhos, dentro do Ministério da Agricultura, nós temos uma secretaria lá de Agricultura Familiar, com o nosso secretário Schwanck, temos a ministra Tereza Cristina com um foco muito especial, daí estamos fazendo essa proposta, porque na observação pura e simples do fluxo de produtos agropecuários relacionados à agricultura familiar, a gente vê que o canal CEASA, né, esses entrepostos, esses hubs que fazem a distribuição desses produtos, representam o principal canal distributivo de escoamento desses produtos. Daí, essa parceria, cada vez mais próxima das centrais de abastecimento, a gente vai fazer, a partir disso, a observação dos perímetros produtivos, modelos de produção, formatos de comercialização, preços, séries históricas. Isso tudo a Conab já vem fazendo com um programa que chama ProHort, Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigranjeiro. Então, a gente vem trabalhando e sabemos que esses entrepostos eles estão com falta de investimentos, muitos deles sucateados, e com a dificuldade de recursos, a gente quer ver se consegue cada vez mais atrair as parcerias público-privadas ou até a possibilidade de alguma privatização desses entrepostos para que a gente apoie efetivamente esses nichos agrícolas. Bom, presidente, entre essas mudanças, né, uma atinge diretamente São Paulo, o senhor deve estar acompanhando, a perspectiva de mudança do CEAGESP, da região oeste de São Paulo, para iniciativa privada e fora de São Paulo, né, fora do grande centro de São Paulo. A perspectiva de mudança do CEAGESP, interesse do governo de São Paulo, também tem interesse da Conab, dos órgãos envolvidos no Ministério da Agricultura? É claro, tem um interesse muito grande. O CEAGESP responde por um market share de mais de 20% de toda a comercialização das centrais do país. Então, acho que 22% ou 23% representados só pelo entreposto da capital.
Então, é importantíssimo esse entreposto, né? O que se faz o que se fala muito, assim, a responsabilidade da distribuição do abastecimento, em uma monta muito grande, ela é responsabilidade dos governos regionais, né? Isso é uma premissa, né? A outra, nós estamos com poucos recursos para investir no que precisa, por exemplo, na cadeia do frio, né? em possibilitar o recebimento em estruturas melhores, a climatização, por exemplo, da banana, a necessidade de manter em temperaturas refrigeradas produtos, frutas e hortaliças. Isso tudo demanda um volume de recursos muito grande, né? Então, no caso das centrais federais, que estão sob a guarda do Ministério da Agricultura e agora da Economia, porque está no plano de desestatização, então tem uma engenharia, um modelo para que faça essa atração e deve ser começada pelas centrais, pela CEASA, chamadas CEASAs federais, no caso CEAGESP e CEASA Minas. Então, há em marcha já uma análise muito forte pela economia, um interesse muito grande do Ministério da Agricultura, e a gente ficaria. Agora, isso não quer dizer que vão ser privatizados e não vão ser observados critérios de abastecimento, critérios de inserção produtiva, critérios de democratização de acesso a esses alimentos pela população, né? Então, a privatização deve prever isso tudo para que não haja nenhuma dificuldade de abastecimento e de escoamento desses produtos. Bom, presidente, agradeço a sua participação na nossa programação, espero que tenhamos novos contatos durante este ano de 2020, há muito trabalho pela frente e nós vamos acompanhar o seu trabalho. Eu agradeço a sua participação. Walter, muito obrigado aí pela entrevista, a gente está acompanhando. Por final, eu gostaria de deixar assim, que a gente tem observado, por exemplo, essa questão da China, né, dessa gripe que se instala lá, dessa doença. Isso pode afetar mercados. Então, quer dizer, nós estamos observando todo o cenário do abastecimento com muita responsabilidade e estaremos aqui sempre disponíveis para atender aí as informações desse canal tão importante de informações. Bom, muito obrigado, presidente. Nós nos veremos nos próximos meses. E agora é com vocês em Campo Grande. É o Newton Araújo, presidente da Conab. Você pode rever as duas entrevistas acessando o portal do sba1.com. Eu vou para o intervalo comercial, daqui a pouco eu volto com as últimas informações desta edição. Fique conosco, volto já. A Agricultura BR traz agora para você o acompanhamento da soja em Chicago. Soja segue perdendo. Nós temos aqui soja negociada neste momento, posição de massa $8,74 o bushel, maio 8,88, julho $9,02 o bushel, agosto $9,07 por bushel. Mercado muito nervoso por conta do coronavírus. Esse nervosismo, claro que ele também impacta no dólar, principalmente na moeda norte-americana. Dólar segue em alta, agora essa alta chega a 0,61% e o dólar rompe a casa dos 4,28, dólar R$4,28 mais 5, disparando a moeda norte-americana no Brasil e em todo o mundo. Com essas informações, essa edição da Agricultura BR fica por aqui. Nós voltamos logo mais às 16 horas, porque você já sabe, este é Agricultura BR, a inteligência, a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma excelente tarde e até mais.